Olá pessoal, hoje nós vamos falar na fisiologia humana sobre o sistema excretor. Bons estudos! O sistema excretor humano, qual é a função dele? Eliminar os resíduos e reações químicas que ocorrem dentro das nossas células num processo normal de metabolismo e é responsável pelo controle da composição química interna do nosso organismo. Então, ele tem a função de eliminar e manter o equilíbrio dessas substâncias. O que é excreção? É o processo de eliminação de substâncias prejudiciais ou que está em excesso dentro do organismo humano. As excretas são as substâncias que são geradas pela excreção, tá? Então, excreção é o processo, excretas são as substâncias geradas. Como que ocorre a formação das excretas? Pela degradação de lipídios e glicídios, isso tudo ocorrendo dentro das células, tá? Então, degradação de lipídios e glicídios que vão gerar água e gás carbônico. E a degradação de proteínas que vai gerar gás carbônico, amônia, ureia e ácido úrico. Essas excretas são lançadas das células no líquido intersticial, que é aquele líquido que banha as células, que fica em volta ali das células, e dali vai para a linfa ou para o sangue, tá? Então vai ser drenado esse líquido intersticial e essas excretas caem na linfa ou no sangue. Por onde vai ser eliminado? Então, qual vai ser o caminho para a eliminação? Sistema urinário, sistema respiratório e o nosso suor. A excreção pelo sistema respiratório, como que ela acontece? Principalmente, quem vai ser eliminado? O gás carbônico e um pouquinho da água pela expiração dos vapores. Sistema respiratório, tem videoaula, a gente já estudou, então é só retornar lá para ver como que ocorre o funcionamento. A excreção pelo suor, o que se elimina? A água e sais minerais. Só que a principal função do suor não é eliminação de excretas, e sim regulação térmica corporal. Então acontece, mas não é a principal função. O que a gente vai focar mais? Na excreção feita pelo sistema urinário. Então, é a excreção de várias excretas, né, através da urina, realizada pelos rins. Formação. Quem forma o sistema urinário? Os rins são órgãos que funcionam como filtros, que retêm as impurezas, que é aquelas que a gente está chamando de excretas, do sangue, e deixa esse sangue em condições de circular pelo organismo. Então, passa pelo filtro, limpa, higieniza, filtra e libera o sangue em boas condições para circular para o organismo. Participam do controle das concentrações plásmicas de íons, sódio, potássio, cálcio, etc. Então, acaba fazendo o controle da concentração dessas substâncias. De acordo com a quantidade desses íons no sangue, podem ser mais ou menos eliminados pela urina. Então, se tiver uma quantidade grande, elimina-se mais. Numa quantidade pequena, segura-se um pouco na eliminação até equilibrar. Principais substâncias que estão na urina, que vão formar a urina: ureia, ácido úrico e amônia. Também regulam a quantidade de líquidos do organismo e a pressão arterial sanguínea, tá? Quanto mais líquidos eu tiver no sangue, maior vai ser a minha pressão arterial. Então, por isso que ele acaba regulando a pressão arterial, porque ele elimina os líquidos para ela equilibrar, tá? Então, também serve para equilibrar os líquidos aí dentro do nosso organismo. Os rins, eles são formados por néfrons, por essas pequenas unidades, que são as unidades funcionais que a gente encontra ali no rim e que a partir deles ocorre a filtragem até a formação da urina. Cada rim tem uma faixa mais ou menos de 1.200.000 néfrons, para vocês terem ideia a quantidade de filtrinhos que tem ali no nosso rim. Função de cada um: filtrar o plasma sanguíneo e eliminar as excretas através da urina.
O plasma sanguíneo, ele é aquela parte líquida do sangue, onde, que normalmente a gente vê a meio amarelada, tá? Quando se faz a centrifugação e a separação, a gente vê um líquido amarelado. Esse é o plasma. Nele circulam os líquidos e dissolvido nesses líquidos uma série de substâncias. Então, é esse líquido que é filtrado aqui no néfron, tá? Para depois tirar isso e jogar fora através da urina. O que a gente vai encontrar nos néfrons? Como eles são formados? Por um corpúsculo renal, que localiza-se em uma das extremidades do néfron, e esse corpúsculo renal, ele é formado pela cápsula renal ou glomerular, tá? É uma camada de células epiteliais, então é uma capinha de células. Dentro, a gente encontra o glomérulo. Ele fica dentro da cápsula e ele é formado por um novelo de capilares sanguíneos. São aqueles vasos sanguíneos bem fininhos e novelados dentro dessa cápsula renal ou glomerular. O que eu vou encontrar também no néfron? Ligado ao corpúsculo renal, eu vou ter o túbulo néfrico, que ele possui 3 regiões, tá? O túbulo contorcido proximal, que fica mais próximo da cápsula renal. A alça néfrica, ou também chamada de M, que é uma curvatura que tem nesses túbulos, são tubos bem fininhos, por isso que é chamado de túbulo. E o túbulo contorcido distal, que é o que está mais longe, vamos dizer assim, da cápsula renal. Então, eu tenho a cápsula que sai um tubinho a partir dela. Esse tubinho eu dou um nome para ele nas várias regiões dele, as mais próximas da cápsula e as mais longe, tá? Esses túbulos vão se unir ao ducto coletor. Então, acaba o túbulo distal, ele vai chegar ao ducto coletor, levando a urina, tá? O que foi filtrado ali dentro. E dali vai até os uréteres, ou uréter, né? Porque cada um é ligado, vai sair de um rim um uréter. Então, isso aqui são os néfrons, essa partezinha toda tá dentro aonde? Dentro dos rins. Então, essa primeira parte a gente tá falando dos rins. Saindo dos rins, eu encontro os uréteres, eu tenho 2 rins, e saindo deles, eu encontro os uréteres, que são tubos que ligam os rins à bexiga, tá? Leva a urina até a bexiga, que é o lugar que vai armazenar com movimentos peristálticos, movimentos bem lentos empurrando a urina. Então, como que é um néfron? Ó, aquela representação, aquela que eu estava tentando explicar para vocês como que era, aqui tem a representação. Então, ó, cápsula renal, glomérulo lá dentro, aquele novelado de capilares sanguíneos. Então, o que vai acontecendo ali? Vai entrando esse plasma e vai ocorrendo a filtragem através do processo de difusão simples, difusão facilitada, osmose, são os processos que vão ocorrendo. Aí vai saindo o líquido, que é uma pré-urina aí, ele vai saindo, ó, o túbulo contorcido proximal, mais próximo da cápsula renal, tá vendo? Aí ele vai formar a alça de N, que eu tinha comentado com vocês, e vai entrar nessa parte contorcida, que é o túbulo contorcido distal, ele está mais longe da cápsula renal. Proximal mais próximo, distal mais longe. Vai cair no túbulo coletor. E do túbulo coletor vai embora para chegar no uréter, que a gente tinha comentado lá atrás, para depois ir para a bexiga, aquela coisa toda. Então, a filtragem ocorre em vários e vários desses glomérulos, desses néfrons que a gente tem, o glomérulo aqui dentro, mas a estrutura toda é o néfron, ocorre a filtragem nesses milhares de néfrons que tem aqui dentro, tirando o quê? As excretas do sangue, do plasma sanguíneo e formando a urina que vai sair por aqui. Então, isto aqui, essas estruturas, milhares de estruturas estão aqui dentro do nosso rim.
partiu a urina, tubo coletor, uréter, vai parar onde? Na bexiga, órgão responsável por armazenar e eliminar a urina, tá? Ela é muscular, ela é elástica e ela armazena até 800 ml de urina, tá? Da bexiga, a gente vai ter a uretra, que é o canal responsável por levar a urina dessa bexiga até o exterior, tá? Que é a hora que a gente vai fazer o tal do xixi. Nos homens termina no pênis, nas mulheres termina na vulva. Então, o sistema excretor, como que ele é formado? Então, a gente falou de rins, vimos ali os néfrons que tem dentro dos rins, e aí, na estrutura em si, como que é? Olha, rins com aqueles milhares de néfrons que a gente comentou. Então, eu tenho a veia cava, a artéria aorta, que vai alimentar, né, de sangue essas estruturas. Olha, a artéria aorta, ela entra tanto num rim como no outro. Veia cava, tanto no rim como no outro. A mesma coisa, elas alimentam esses rins com o sangue. Aqui dentro ocorre a filtragem, como a gente falou, ó, rim direito, rim esquerdo, ocorre a filtragem. Uréteres, saindo um uréter de cada rim. A bexiga, que é o órgão que armazena, e a uretra, que leva para o exterior. Então, esse é o nosso sistema excretor. Ele é simples, mas de uma utilidade gigantesca, né? Aí, como que ocorre essa produção da urina? O sangue chega aos rins, através da artéria renal e entra. A artéria renal é essa aqui, ó, gente, que entra nos rins. E entra sob alta pressão nos capilares do glomérulo. Então, ela vem com uma pressão enorme e entra nos rins. Então, quando ela entra nos capilares, ela empurra, né? Ela vem com uma pressão enorme e ela meio que empurra os líquidos para frente ali, né? Forçando a filtração no glomérulo, com saída do líquido para a cápsula renal, formando assim o filtrado glomerular que a gente chama. O que tem nesse filtrado? Água, vitaminas, aminoácidos, ácido úrico, sais. Então, essas são as substâncias básicas que eu encontro. Durante a passagem do filtrado pelo túbulo contorcido proximal, que é aquele que fica mais próximo, aquele tubinho da saída ali do néfron, ocorre a reabsorção de substâncias úteis. Então, assim, foi separando, só que tem substância ainda que é útil nesse líquido, nesse filtrado. Então, vai ter o quê? A reabsorção dessas substâncias úteis pelos capilares do néfron. Então, 99% da água é reabsorvida nesse local, tá? O que também vai ser aproveitado que volta para o sangue? Glicose, aminoácidos, vitaminas, boa parte dos sais. Então, assim, vai passando, né, o sangue vai sendo filtrado, o plasma sanguíneo vai sendo filtrado ali em cima, e conforme ele vai saindo e passando pelos túbulos, vamos dizer assim, né, aquele filtrado, vai sendo reabsorvido aquilo que é importante para o organismo. A gente não joga fora, a gente reabsorve. Então, a gente filtra e está reabsorvendo aí. Aí, aquele filtrado, ele já teve a reabsorção, vai para a alça de Henle, onde ocorre mais reabsorção de água do filtrado. Então, vocês estão vendo que a reabsorção o tempo todo. No túbulo contorcido distal, que é o que está mais longe, são removidos e lançadas excretas na urina. Então, é tipo assim, filtrou, absorveu o que dava, aí o que sobrou foram realmente aquilo que a gente chama de excretas. Essas excretas, elas passam pelo túbulo contorcido distal e vai embora para o tubo coletor, tá? Então, relembrando, ó, filtração do sangue, do plasma sanguíneo, reabsorção, aproveita-se tudo, libera-se as excretas que vão cair no tubo coletor. Então, a excreção vai ser liberada pela urina. Então, realmente, quem libera as excretas que estão
circulando no organismo através do sangue, a gente percebeu que vai ser o sistema urinário nosso, ele que tem essa função básica.